Olá, meus caros amigos, vamos dar então prosseguimento ao nosso mês com Maria e hoje, no sétimo dia, nós iremos falar sobre o purgatório. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Anderson Reis, eu faço parte do Instituto do Verbo Encarnado. Estamos aqui empreendendo esse mês para que o coração de Nossa Senhora seja mais conhecido, mais amado e que essas graças do mês de maio caia sobre as nossas vidas, nos concedendo a graça de vivermos santificados. Esse é o desejo de Deus. Então vamos lá meditar um pouco sobre o purgatório. Se morre na graça de Deus, mas tem dívida de expiação pelos pecados cometidos e defeitos ainda dos quais se livrar para entrar puros no paraíso, se vai ao purgatório para livrar-se dessas dívidas e destes defeitos. É interessante que o Beato Dolindo Rutula ele explica como que acontece essa questão do julgamento. A alma, quando vai para o julgamento final, vai dizer esse beato, não é Deus que a manda para o purgatório. Diante da santidade e da beleza de Deus, ela vendo as suas culpas e faltas não devidamente reparadas, ela mesmo se joga ao purgatório para, com a justiça, purgar as faltas que ela cometeu e não reparou devidamente. Aí nós vamos entender um pouco mais dessa questão, a gravidade do pecado. Por isso mesmo existe o purgatório, que é um reino temporal do além-túmulo. Todos os que morrem na amizade com Deus, mas não são puros e dignos do paraíso, vão àquele lugar de dolorosa purificação por todo o tempo necessário para purificar-se. Por isso se faz as funções e se reza pelos defuntos que se acham no purgatório, para que seja apressado a passagem deles daquele lugar de pena ao reino do eterno paraíso. Uma coisa que nós também às vezes ficamos assim incomodados é justamente essa questão dos defuntos. Eles precisam muito das nossas orações, o sofrimento deles são terríveis, e aí de novo eu venho questionar, né? Estamos rezando pelas almas do purgatório? Foi o que eu falo nas minhas pregações. Nós vamos nas Santas Missas, no Dia dos Mortos, todo mundo foi para o céu. E as almas do purgatório, que sofrem tanto, que precisam tanto das nossas orações, né? Então a gente vai continuar aqui meditando, a gente vai chegar nessas conclusões. Agora a gente vai ter que falar das Sagradas Escrituras, porque os protestantes contestam com força total, que é uma doutrina maligna, a existência do purgatório. Então vamos ver o que a fé e a verdade divina fala sobre isso. A Sagrada Escritura nos fala, desde as primeiras páginas, do uso dos hebreus de rezar pelos mortos. Este uso exprime necessariamente a existência das almas defuntas em um lugar que não seja o inferno nem o paraíso. Porque os danados e nem os bem-aventurados precisam das nossas orações. Mais expressamente ainda a Bíblia nos fala do sacrifício pelos defuntos que os hebreus celebravam no templo. A morte de Araão foram oferecidos sacrifícios por 30 dias seguidos. Isso está lá em Deuteronômio 34, 8 e no livro de Números, capítulo 20, versículo 30. E Judas Macabeu, depois das sanguinárias batalhas, recolhia somas de dinheiro para mandar a Jerusalém para oferecer sacrifícios pelas almas dos soldados caídos na guerra. E aí vem a passagem de Macabeus, capítulo 12, versículo 46, onde vai dizer assim, irmãos: é coisa santa e salutar rezar pelos defuntos, a fim de que lhes sejam perdoados os pecados. Tá? Também o profeta Malaquias nos fala do Senhor que purifica com fogo a alma dos filhos de Levi. Malaquias 3:3. Agora vamos para nosso Senhor Jesus Cristo, que no Novo Testamento se refere mais vezes ao purgatório. A mais clara referência é aquela sobre a necessidade de fechar cada conta com o nosso inimigo, antes de cair nas mãos do juiz, que nos porá em uma prisão de onde não sairemos antes de ter saldado a dívida até o último centavo. Isso está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 25 ao 26. Esta prisão, é claro, olha que ponto importante, não pode ser o inferno, de onde não se sai para sempre, mas o purgatório, como o interpretam os santos padres. Bendito seja Deus pela Igreja Católica e por essas inteligências que foram iluminadas pela graça para nos guiar, né? São Paulo continuou o ensinamento de Jesus dizendo que quem faz obras imperfeitas se salvará, sim, mas passando pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Depois de São Paulo, podemos citar os doutores da Igreja, os grandes santos, aí tem um monte. O magistério da Igreja, enfim, apresentou a verdade do purgatório como dogma de fé. Então, quem nega a existência do purgatório está cometendo uma heresia e você não é católico apostólico romano. Você é um apóstata que não quer seguir a verdade da igreja. No purgatório se sofrem as penas da purificação segundo a necessidade de cada um. Tem quem tem mais dívidas e defeitos e quem tem menos.
A intensidade e a duração são sob medida. Então, quem tem uma quantidade de pecado maior vai pagar mais, e quem tem menos vai pagar menos. Isso daqui chama-se justiça divina. Mas a qualidade do sofrimento é terrível. Pena de sentido e pena do dano constituem um sofrimento tal que na terra não se pode pensar igual. Olha o que vai dizer Santo Tomás de Aquino, que a menor pena do purgatório supera as maiores penas da terra. E ainda, o mesmo santo vai dizer, o mesmo fogo atormenta os danados do inferno e o justo do purgatório. Lá entenderemos qual coisa tremendo é a ofensa a Deus e qual reparação exige a sua justiça. Bom, um dia eu escutei um pregador equivocado dizendo que todo mundo quando morre tem que passar pelo purgatório para tomar um sol. Agora, se Santo Tomás vai dizer que não há sofrimento na face da terra que se compara ao sofrimento do purgatório, eu lembro quando eu era menino, um dia o meu primo começou a fazer umas brincadeiras para tentar criar um certo tipo de aflição. Então ele mandava a gente meditar assim coisas esquisitas para ficar fazendo as caras assim. Então o que ele falava? Imagina você num tobogã cheio de giletes cortadas, aí você vai descendo, sendo puxado, e essas giletes vai cortando todo o seu corpo. Aí você cai numa piscina de álcool. Então você imagina, né, o sofrimento, a pessoa com o corpo todo cortado, caindo numa piscina de álcool. Aí ele chegava e falava, né, essa parte, até senti uma aflição aqui agora, né? Você vem e enxuga a pessoa com uma toalha de bombril. Olha a imaginação. E depois você taca fogo na pessoa. Eu não sei você aí do outro lado, você deve ter feito assim, ai que horrível, eu não sei. Até você pode comentar aqui no vídeo. E isso em relação ao purgatório? Não é nada. São Tomás diz que não dá para comparar esse tipo de sofrimento. E aí você vai entender porque também os santos eles não quiseram pecar, em primeiro lugar, gente, para não ofender a Deus, mas também por causa disso. Eu conheci uma mulher muito rica. Eu fui fazer uma missão lá no Rio de Janeiro, no apartamento dela. Ela oferecia a vida dela pelas almas do purgatório o dia inteiro, com sacrifícios, expiação e tal. Ela sofria muito. Ela falou, eu prefiro descarregar tudo aqui do que depois sofrer esses tormentos do purgatório. Porque é uma coisa que os católicos não estudam, não conhecem. Inclusive hoje eu vou até deixar um linkzinho aqui de um livro que a gente tem na editora muito bom sobre o purgatório, porque as pessoas não têm noção sobre isso, do tipo de sofrimento que é. Entendeu? Isso daí é sério. Mas o pior de tudo é que nós vamos entender a questão do pecado. Meu Deus do céu. Eu conto uma historinha de Santa Teresinha do Menino Jesus, que um dia estava dormindo, ela acordou chorando, porque ela tinha sonhado e feito um grande pecado. E o pai dela, outro santo, fala, filha, que pecado que você cometeu? Papai, tinha uma torta de limão em cima da mesa e eu comi o maior pedaço. Então você vê que Santa Teresinha, que vai dizer Monsenhor Ascano Brandão, nunca cometeu um pecado nem venial, foi de uma pureza que poucos tiveram. O que ela vê como um pecado? Um pedaço de torta maior, entendeu? Perdão. De não querer comê-lo para não pecar pelo egoísmo. Agora, se uma santa em vida teve uma luz tal de num sonho se sentir constrangida por ter cometido um ato de egoísmo, você imagina no tribunal de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando você vê Deus tal como Ele é. Meu Deus do céu. Eu tenho que reparar os pecados. Muito. Por isso os santos estavam tão atentos em descontar na terra cada mínima falta, até as palavras ociosas, Mateus 12:36. Santa Mônica, no leito de morte, aqueles que circundavam seu leito dizia, rogai por mim, não tomais conta do meu corpo, mas somente da minha alma. E agora esta parte é séria. Não lágrimas, mas santas missas. Os defuntos não precisam das nossas lágrimas, mas das nossas missas. Se quiser chorar por compaixão, por saudade, é normal. As pessoas emotivas choram, mas eles precisam disso, ó, de santas missas. Nem precisam de coroas de flores e procissões para o funeral. O autor vai dizer aqui, ó, quanta bobagem às vezes em certos cristãos. Se preocupam e gastam as suas economias para a solenidade externa do funeral e não se curam ou não querem gastar dinheiro para mandar celebrar uma santa missa. Pessoal, se você quiser, por exemplo, fazer uma coroa de flores com funeral, tudo bem, entendeu? Eu não concordo 100% com isso daqui que está aqui nesse ponto, mas eu concordo 100% com as pessoas que fazem isso, mas não rezam a missa, não rezam o rosário, não sufragiam. Por isso que tem uma amiga minha chamada Nilza, que ela chegou para os filhos dela, estava com câncer, e ela falou, eu quero um presente de vocês. Qual, mãe? Eu quero que depois da minha morte, vocês venham na Santa Missa todos os dias, um ano consecutivo, rezando pela minha alma. Essa mãe foi esperta. Ela fez o pedido correto. Se pudéssemos ver os sofrimentos das almas
purgantes, com qual cuidado as ajudaríamos, fazendo antes de mais nada, mandar celebrar a Santa Missa, fazendo a comunhão, recitando rosários e praticando penitências. Uma noite, São Nicolau de Tolentino viu a alma de um frade defunto, frade peregrino de Osimo, que ele pediu para celebrar logo uma Santa Missa por ele e pelas almas purgantes. Mas o santo respondeu que não podia, porque tinha que celebrar a missa de turno. Então o defunto conduziu São Nicolau ao purgatório. À vista das terríveis penas que sofrem aquelas almas, São Nicolau se assustou. Foi logo ao Padre Superior e rogou para fazer-lhe as santas missas oferecidas pelo frade peregrino e pelas almas purgantes. Obtida a licença, a celebração das santas missas foi a função mais poderosa e salutar para aquelas queridas almas. Lembrando também que um dia um rapaz pediu oração para o Padre Pio, e o Padre Pio rezou pela alma do pai e falou assim, ó, hoje eu vi o seu pai saindo do purgatório. E o rapaz, mas meu pai já morreu faz mais de 30 anos. O Padre Pio disse, meu caro, diante de Deus tudo se paga. Agora vem a parte do consolo para nós, que é a devoção a Nossa Senhora, porque São Bernardino de Sena chamou Nossa Senhora de plenipotenciária do purgatório, porque há nas suas mãos graças e poderes para livrar do purgatório quem ela quiser, principalmente os devotos do escapulário. Ser devoto de Maria e a ela recorrer para obter o alívio e a libertação das almas purgantes, é isso que devemos fazer com todo o coração se quisermos oferecer eficazes orações e santas missas. Maria, olha que coisa linda, revelou ao beato Alano, eu sou a mãe das almas do purgatório e a cada hora, pelas minhas orações, são aliviadas as penas dos meus devotos. Especialmente o Santo Rosário é de particular eficácia. Santo Afonso diz, se queremos ajudar as almas do purgatório, recitemos por ela o rosário que lhes arrecada um grande alívio. Um santo que consolou muitas almas purgantes com o Santo Rosário foi São Pompílio Pirote. Ele teve o dom de recitar o Santo Rosário com as almas do purgatório que respondiam em voz alta às Ave-Marias, mostrando que serenas e felizes que ficaram serenas e felizes durante todo o rosário. Que também que nas nossas mãos o rosário seja uma coroa de caridade, olha que bonito esse nome, coroa de caridade pelas queridas almas do purgatório. Então nós temos hoje os votos, que é oferecer o dia inteiro pelas almas purgantes, a Santa Missa e a comunhão pelas almas mais sofredoras e 1/3 a mais pelas almas purgantes mais pecadoras. E aí, você vai encarar o desafio? Escreva aqui para nós, ó, se você vai encarar esse desafio. E não se esqueça de compartilhar, porque quanto mais você compartilhar esse vídeo e as pessoas que o assistirem até o final rezarem por uma alma do purgatório, por tua causa, você ajudou esse vídeo a chegar em algum lugar. E essa pessoa que rezou vai estar aliviando a alma do purgatório. E essa alma, quando for liberta, ela vai virar sua intercessora no céu, porque você está colaborando. Pense nisso e nós estamos indo amanhã para o 8º dia meditar sobre o paraíso. Deus abençoe e salve Maria Imaculada.